final por que os períodos de eclipses são tão importantes assim dentro da astrologia e porque sim vale a pena a gente entender melhor o que esperar e como a gente pode aproveitar esses momentos, principalmente dentro do ponto de vista da astrologia psicológica, entendendo como esses fenômenos que acontecem todos os anos podem ser sim grandes momentos de transformação e catalisação de novos movimentos na nossa vida, nas nossas relações, mas principalmente na nossa compreensão sobre nós mesmas. Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Meu nome é Raquel, sou astróloga e mentora de relacionamentos. Esse é um canal para te usar a astrologia para mudar as tuas relações e melhorar as tuas relações. Então, por que eu resolvi trazer esse vídeo agora? Porque justamente agora em setembro a gente vai ter uma sequência de eclipse, um eclipse lunar em Peixes e um eclipse solar em Virgem. Então, antes de eu trazer um vídeo explicando sobre esses eclipses e como a gente pode aproveitar esse momento, resolvi trazer essa introdução para a gente começar a entender a importância desses momentos, desses fenômenos, esses eventos que acontecem todos os anos, geralmente 2 vezes no ano. 2 vezes no ano a gente tem uma sequência de eclipses. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que dentro da astrologia psicológica, os luminares, que é a Lua e o Sol e a Lua, representam um aspecto na nossa psicologia muito importante, poderia dizer, inclusive, que são os principais planetas que representam a nossa psicologia. Então, quando a gente vai olhar um mapa natal para entender o comportamento daquele indivíduo, daquela pessoa, entender sobre a psique, a psicologia dela, por que ela é como ela é, essas tendências comportamentais, o Sol e a Lua vão ser, sim, os principais planetas que a gente vai olhar, porque eles representam pontos extremamente significativos no comportamento de cada indivíduo. Por esse motivo, que quando acontecem os eclipses, que como eu falei, acontecem geralmente 2 vezes no ano, essa sequência de eclipses, sim, dentro da astrologia vão ser momentos importantes, porque isso vai reverberar na psicologia coletiva, no inconsciente coletivo, como também vai reverberar na psicologia individual de cada indivíduo, trazendo grandes questões à tona, grandes questões para serem transformadas, grandes questões que muitas vezes estavam bem inconscientes e que surgem naquele momento. Então, existem 2 tipos principais de eclipses que a gente pode tratar aqui dentro do ponto de vista da astrologia, que é o eclipse lunar e é o eclipse solar. Os eclipses significam que, em um dado momento, um desses 2 planetas, do ponto de vista da Terra, quando a gente olha para o céu, é como se durante alguns instantes aquele planeta desaparecesse. A gente não conseguisse enxergar ele, não é que ele desaparece, ele continua no nosso sistema solar, só que ele desaparece da nossa visão. A gente não enxerga. E esse tipo de fenômeno, ele não é visível assim desta forma em todos os lugares. Então, dependendo do ano, dependendo qual tipo de eclipse vai ser, é visível esse fenômeno em certos lugares e outros não. Então, esse fenômeno do eclipse lunar significa que, do ponto de vista da Terra, quando eu olho para o céu, eu não enxergo a Lua desaparece. E assim como é em cima e embaixo, como é dentro e fora, a gente entende que isso reverbera assim na psique do coletivo e do indivíduo. O fato de um planeta desaparecer reseta em nós questões, traz em nós questões relacionadas com aquele planeta. O eclipse solar é quando, do ponto de vista da Terra, a gente não enxerga o Sol por alguns instantes. Então, por alguns instantes, o Sol desaparece, ele não fica visível. Volto a repetir, não é visível desta forma em todos os lugares. Depende o ano, depende toda a questão angular dele para saber onde vai ser visível ou não. Mas dentro da astrologia psicológica representa isso, que ele some, né? Ele desaparece por alguns instantes. A gente não vê ele completo como se viria, o que também vai repercutir na nossa psique coletiva e individual. Então, quando a gente está falando de um eclipse lunar, a gente está falando aqui de um momento onde a gente ganha um convite coletivo
para transformar questões do passado. O que isso representa na psique? Significa que padrões, comportamentos, emoções extremamente enraizadas, muitas vezes que vieram de questões inclusive familiares, surgem à tona, emergem, aparecem. Para quê? Para a gente ter a oportunidade de transformar. Se a gente não consegue enxergar algo, não tem como a gente mudar algo que a gente desconhece. E aí, nesses períodos de momentos de eclipses lunares, essas questões enraizadas do passado voltam a reaparecer para nos dar a grande oportunidade de transformar, de mudar, de melhorar. Ali, questões relacionadas à família, ao passado, às emoções, ao inconsciente, aquilo que me move de forma mecânica, ressurge. E aqui um adendo importante. Esses eclipses, eles costumam reverberar, terem efeitos no coletivo e na nossa vida, não só no momento em que acontece. Então, geralmente, 15 dias antes do evento em si, a gente já começa a sentir certas movimentações, porque os planetas já estão se alinhando, se movimentando em prol disso. Então, algumas pessoas, dependendo de onde esse eclipse vai acontecer, já começam a sentir, de acordo com a sua natureza psicológica, mais dessas movimentações. Outras pessoas às vezes não sentem tanto, mas todos nós passamos por este convite da mesma forma. Quando a gente está falando do eclipse solar, a gente está falando que o Sol desaparece por alguns instantes, que o Sol significa para nós, dentro da astrologia psicológica, nossa luz, a nossa consciência, a nossa individualidade, a nossa capacidade de enxergar as coisas, de um futuro. Então, eclipses lunares falam de questões do passado que aparecem para a gente poder transformar, e o eclipse solar nos fala de um momento muito oportuno, muito propício para a gente semear, para a gente criar um novo futuro, para a gente direcionar a nossa energia em uma área da nossa vida que será esse reset que vai acontecer para um novo futuro. Um algo, inclusive, espiritual que nos impulsiona para esse novo, que, inclusive, geralmente contribui para nos ajudar a eliminar esse padrão do passado. Então, onde a minha atenção deve ser direcionada, onde a minha consciência deve ser direcionada nestes momentos para me ajudar a evoluir no coletivo e no individual também. E aí a gente vai entender qual tipo de convite de transformação do passado e nova construção, nova semeação vai ser realmente efetivada através dos signos onde isso acontece. Então, onde a gente vai realmente direcionar a nossa energia e quais vão ser esses padrões a serem transformados vai depender do signo. Para quem já é um pouco mais avançado na astrologia, esses eclipses eles estão sempre relacionados com os nodos lunares, que a gente sabe muito bem que representam um ponto de transformação. O nodo sul nos falando do velho, do que precisa ficar para trás, do que a gente já, digamos assim, trabalhou demais naquela energia, e o nodo norte nos fala desse novo olhar, dessa nova direção. Então, desde o início desse ano, a gente teve a alteração dos nodos, que antes estavam em Libra e Áries, entrou nos signos de Peixes e Virgem. Essa mudança dos nodos já nos faz entender que por um período, que não dura só um ano, dura mais, dependendo um pouco de cada período muda um pouco, a gente vai estar trabalhando sobre essas energias a partir de agora. Então, para entender sempre quais que são os convites dos eclipses, que trabalham sempre nessa sequência de 2, então desta vez agora a gente vai ter primeiro o eclipse lunar e depois o solar, 15 dias depois, né, a gente tem um eclipse, e 15 dias depois a gente tem o outro, e ambas sequências vão se manifestar na nossa vida nos próximos 6 meses. A gente entende melhor entendendo em quais signos isso vai acontecer. Porque mesmo que a gente não tenha um planeta específico naqueles signos, a gente tem uma casa astrológica ali, então vai existir áreas da nossa vida que vão ser convidadas sim a esse grande processo de transformação. E aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, onde a gente vai falar sobre os eclipses de fato que a gente vai ter agora em setembro, eclipse lunar em Peixes e esse eclipse solar em Virgem.